Olá, seja bem-vindo ao nosso Pode Tributar, o nosso podcast que substituiu o antigo GTcast. E nessa nova roupagem a gente está no segundo programa e muito feliz por você estar aqui nos prestigiando com a sua audiência, principalmente se você está conhecendo a proposta do programa pela primeira vez. E aqui no Pode Tributar a gente separa um tema para poder discutir e trocar ideias aqui no bate-papo bem descontraído e informal. E a gente, na sequência, vai fazer aquilo que a gente fazia no antigo GTcast, que é dar aquele giro de notícias, comentar também decisões judiciais, normas importantes e tudo isso relacionado à matéria tributária e que aconteceu no mês de abril de 2025. E eu conto aqui mais uma vez com a participação de Arique Farias, Gustavo Reis. Muito bom ter vocês aqui mais uma vez para esse bate-papo. Olá, Alexandre. Olá, Olá, Arique. Gustavo. Nós vamos mais uma vez dar sequência nesse segundo programa, falando nesse tema inicial um pouco sobre a reforma tributária. Nós sabemos que são muitas as discussões, muitas as dúvidas que têm surgido sobre esse assunto. E antes de entrar nessa pauta um pouco mais específica do que aconteceu de mais relevante no mês anterior, vamos discutir um pouco ainda sobre a reforma e a gente espera que consiga trazer de uma forma mais prática e clara alguns aspectos que a reforma aí vai trazer de novo no nosso ordenamento jurídico. É verdade, Gustavo, Alexandre, mais uma vez aqui para mim, satisfação estar com vocês para dividir essa bancada. E eu acho que reforma vai ser um tema que a gente vai fazer. Pode reformar, né? Eu acho que a gente vai mudar interinamente o nome do podcast, porque parece que não tem previsão de acabar assunto sobre esse tema. E eu acho que as mudanças que nós estamos passando como país e também nos nossos clientes, especificamente aqui da área pública, e os de consultoria também, que vão ser afetados, vão sempre demandar muito conteúdo com relação a esse assunto que está em voga. Então a gente está aí tentando trazer para vocês o que há de melhor sobre o tema. Espero que gostem do programa de hoje. O que a gente liberou mês passado também tivemos um feedback bastante positivo de vocês, a gente agradece. E vamos lá, vamos começar. É isso mesmo. No primeiro episódio do Pode Tributar, a gente falou do cronograma de implantação da reforma tributária. Hoje a gente vai focar nos efeitos da reforma e, lógico, que a gente vai aqui enfatizar os principais aspectos decorrentes dessa reforma tributária e enfatizar, inclusive, que é uma reforma tributária que mexe em alguns tributos, vamos dizer, ligados a patrimônio, ligados a outros fatos geradores, mas o foco principal é na tributação do consumo. E é sobre isso que a gente vai falar, e eu quero destacar aqui um dos principais efeitos e, vamos dizer, aspectos da reforma do consumo que a gente teve, foi a questão da adoção do princípio da neutralidade, e que na prática pode ser que a nossa audiência não saiba exatamente o que significa, mas que a gente pode dizer é a pessoa pagar praticamente o mesmo valor a título de tributo se ela está lá em Roraima ou se ela está no Rio Grande do Sul, porque em tese a gente vai ter uma uniformização do tratamento com algumas peculiaridades aí que podem diferenciar a tributação, mas de uma maneira geral essa é a filosofia, né? Exato, isso vai acabar impactando muito naquela política de incentivos, que era muito comum com o ICMS e com o ISS. Então, determinado município, para atrair empresas para sua localidade, acabava reduzindo ou concedendo incentivos em relação ao ISS. Era uma prática que vai ser agora proibida por conta dessa neutralidade. A gente só não sabe, assim, ao meu ver, ao certo, o que é que isso vai gerar de impacto, de fato, na realidade Brasil. Porque muitas empresas foram para regiões mais distantes do centro comercial, por exemplo, por conta de incentivos relacionados ao ICMS. Aí você tem que lidar com uma malha rodoviária péssima para escoar aqueles produtos que você produziu lá no norte, por exemplo. Será que essas empresas, por conta da neutralidade, vão permanecer lá ou vai haver um fluxo de volta para a região sudeste do Brasil, por exemplo, dessas empresas e ficar mais próximo do centro comercial? Então, a neutralidade, por um lado, é boa, mas ao mesmo tempo vai haver um grande impacto nessa reestruturação empresarial no Brasil. É verdade. E a nível de legislação, um impacto desse cenário atual, né, de benefícios fiscais extensivos aí pelos municípios ou pelos estados, a depender do caso. Eu lembro que recentemente nós estávamos analisando a legislação de Vitória, no Espírito Santo, para poder fazer umas parametrizações no nosso GT Fácil aqui da Open. E a legislação é tão intrincada porque tem áreas e zonas dentro do próprio município visando o desenvolvimento de um setor específico da economia
que o Estado do Espírito Santo também tinha interesse de que se torne um polo ali de tecnologia, algo do tipo. E a própria legislação era difícil de a gente conseguir depurar, entender o que se aplica, o que não se aplica, e tudo isso tende a acabar. Porque agora, efeito dessa neutralidade é também que a legislação se uniformize a nível nacional para IBS e CBS. E eu acho que esse é um dos impactos, né? Que não sabemos os efeitos concretos aí da questão da análise mais econômica dessas mudanças, mas a nível de legislação isso também é algo que deve acontecer, aí a legislação ser uniformizada. Lembrando que a nível de CBS, que é a contribuição que vai substituir PIS e COFINS, a alíquota vai ser uniforme para o Brasil todo e não tem por que ser diferente. Em relação ao IBS, que é a junção do IBS estadual e do IBS municipal, é que há a liberdade de estados e municípios fixar alíquotas diferentes da alíquota de referência que vai ser definida pelo Senado. Então é possível sim, a gente tem uma alíquota de IBS diferente em Roraima daquela que é praticada no Rio Grande do Sul. E a depender, inclusive, do município do estado de Roraima ou do Rio Grande do Sul, porque pode ser que a alíquota estadual coincida, mas a alíquota dos municípios tem ali alguma variação. De qualquer sorte, o fato de não haver outras diferenças, a não ser esse percentual, que pode coincidir ou não, a gente pode dizer já representa uma redução gigantesca, inclusive dos custos de conformidade que algumas empresas de atuação nacional têm. Se a gente pensar aí numa rede varejista que está espalhada pelo Brasil todo, hoje ela lidar com 27 legislações de ICMS, com inúmeras normas específicas ali editadas pelos estados e ainda com exigências, às vezes, de tributos municipais que recaem sobre a atividade, acaba custando muito caro para essas empresas e esse custo de conformidade fiscal vai ser sensivelmente reduzido. Agora, o interessante que você falou das alíquotas, de fato, elas podem ser diferentes. Você tem uma alíquota em Porto Alegre e uma alíquota em Salvador. Mas o que é que acontece hoje com o ISS? Eu posso ter alíquotas variadas para cada tipo de serviço, ou não para cada tipo de serviço, para um tipo de empresa estabelecida no município. Em Salvador a gente vê isso. As empresas na zona do PA2, por exemplo, têm um tratamento diferente de empresas estabelecidas em outros locais. Então, ainda que você tenha alíquotas por município, aquela alíquota ela tem de se aplicar para tudo e para todos. Não vai poder haver essa diferenciação. E eu lembro que uma exceção a essa neutralidade é a própria Zona Franca de Manaus. É por isso que a gente disse que a neutralidade vai ser a regra, mas a gente vai ter ali exceções ainda, né? Então, a Zona Franca de Manaus vai ser preservada, principalmente em relação ao IPI. Então, o IPI não vai ser extinto, mas em alguns casos ele vai ter alíquota zero quando não houver concorrência com produtos produzidos na Zona Franca de Manaus ou outras áreas ali de incentivo também. Na prática acaba que não vai ser uma neutralidade tão radical, né? Exato. Com essas ressalvas que a gente está pontuando. E outra característica que vocês destacam aí da reforma? Eu queria aproveitar esse link com a neutralidade, porque você tocou em um aspecto que me fez lembrar de uma mudança que vai ser muito impactante. Você falou, olha, Porto Alegre ou um município de determinado estado podem ter alíquotas diferentes. Só que isso vai acabar não impactando mais no planejamento tributário, por exemplo, de uma determinada empresa, porque o local de incidência do ISS e do ICMS vão ser substituídos pela regra do destino. Então, uma empresa não vai mais para um município que tem uma alíquota de IBS menor porque ela vai se beneficiar daquilo, porque o tributo em tese não vai para onde ela está estabelecida, mas agora com as mudanças vai para o local do destino da operação. Então, essa diferença de alíquota não vai impactar muito na neutralidade. Por quê? Porque não é mais o critério onde eu estou estabelecido. Eu não vou lá para o norte do Brasil, para um município de difícil acesso, porque lá tem uma alíquota menor. É o consumidor de lá que, ao comprar aquele produto ou adquirir aquele serviço, vai gerar ali a tributação para aquele local. É certo que isso vai gerar algumas discussões ainda, mas o princípio, em tese, vai mudar. Comparando com o ISS, que hoje, em regra, é no local do estabelecimento do prestador, e excepcionalmente, né, naquelas situações ressalvadas lá no artigo 3º da Lei 116, o ISS é devido, vamos dizer, no local da prestação de serviço, para ficar mais prático. Com a tributação no destino, é como se tudo passasse a ser exceção, ou seja, as exceções vão se tornar regra. E a regra significa o quê? Onde está o tomador de serviço, o ISS
vai incidir, ou melhor, o IBS, enquanto substituto do ISS, vai incidir. Só que com algumas discussões, como a gente já começou a travar aqui, por exemplo, quando uma empresa ela toma um serviço que beneficia várias filiais, como é que vai ser feita a distribuição desse tributo? Imaginando aí um determinado tipo de serviço que é em prol de todos os funcionários de uma determinada empresa, mas esse serviço é tomado pela matriz e beneficia os funcionários que estão espalhados em várias filiais. Será que essa apuração vai ser tão simples? Será que isso vai demandar a emissão de várias notas? Então a gente tem muita coisa ainda pendente de esclarecimento e é por isso também que a gente aguarda a regulamentação aí com uma certa ansiedade, né? Exato. Exato. E uma discussão aqui, o regulamento que vai ser publicado, ele vai ser publicado pelo comitê gestor do IBS. E será uma norma infralegal, inclusive sujeita a alterações conforme a necessidade for aparecendo. E hoje, na nossa sistemática atual, há uma discussão enorme aí, inclusive, sobre o que podia ser delegado para a lei municipal tratar e o que deveria ficar na lei complementar ou até mesmo definido constitucionalmente. E a gente percebe que, por muito tempo, houve uma discussão jurídica e jurisprudencial de que você definir algumas coisas em lei complementar ou na lei municipal estaria violando ali o pacto federativo, e a gente percebe que a reforma deu uma virada até nesse argumento, porque agora deixou para um documento que não vai ser mais uma lei no sentido estrito, vai ser uma norma jurídica, mas não é uma lei em sentido estrito, questões extremamente específicas, né? E isso vira a discussão da forma como a gente faz hoje, como é que era entendido até nos tribunais superiores, né? Estou até lembrando do exemplo aqui que a gente estava discutindo há poucos dias do vencimento do IBS e da CBS, que a lei complementar ela faz referência ao regulamento como um instrumento apto para definir essa data, né? Então, se a gente falasse disso a nível de ISS, a Lei Complementar 116 vai definir a data de vencimento do ISS, poderia surgir discussões sobre a autonomia municipal que estaria sendo violada, ferida, mas hoje essa discussão está superada, ou seja, em nome do pragmatismo, parece que o Congresso, nesse ponto aí, acertou de entender que não faz sentido um investidor estrangeiro vir aqui pensar em fazer um investimento que envolva ali se estabelecer em vários municípios e ele ficar vivendo nessa loucura de ter que lidar com, no limite, 5.570 legislações diferentes. E não só isso, a gente para pensar nesse conflito que pode surgir entre municípios, por exemplo, em relação ao IBS. Quando existiam essas discussões em relação ao ISS e ICMS, era cada município que tinha o poder de comando. Não, aqui eu entendo que é assim. O outro podia entender completamente diferente. E você, às vezes, tinha unidade nos dois municípios e tinha que se submeter aos dois pensamentos distintos. Hoje não. Hoje, quer dizer, hoje eu digo, com a reforma tributária, tudo vai ser definido pelo comitê gestor do IBS. Não vai mais, óbvio que terão integrantes ali, né, de diversos entes, mas não é cada município mais que vai estar ali dizendo eu entendo que é assim ou assado. E aquilo que for definido nesse regulamento ou no comitê de harmonização que vai ter, né, para questões que envolvam também CBS, mas a voz não vem mais do município que vai dizer será que quando a matriz tomar e aquilo englobar também participantes ou pessoas que vão se beneficiar daquele serviço em filiais? Estamos com dúvida. A gente não pergunta mais para o município, a gente vai para o comitê e aquela resposta vai valer para todo mundo, quase que como as soluções de consulta da COSIT e da Receita Federal, que um consulente faz a pergunta, ela responde e vale para todo mundo. E mais uma vez comparando com a realidade de hoje, né, quando a gente pensa, por exemplo, até no caso da própria Open, quando ela ministra um curso em Florianópolis de maneira presencial, a legislação de Florianópolis prevê até hoje que o tomador lá ele deve reter o ISS em favor da capital catarinense, enquanto que a lei prevê, tanto a Lei 116 quanto a de Salvador, que o imposto é devido aqui para a capital baiana por causa do artigo 3º da Lei Complementar 116. Isso é desrespeitado de maneira, vamos dizer, escancarada. A Lei Municipal de Florianópolis, ela expressamente determina o contrário daquilo que está previsto na Lei 116. Então isso vai acabar, e nesse ponto aí vai ser muito positivo ter uma legislação uniforme que necessariamente tem que ser coerente. Uma lei que diga que se é para A não pode ser para B nem para C, só pode ser para A. E hoje
ainda que em um número menor de municípios a gente ainda vive esse conflito em relação ao ISS, né? E até uma questão também que eu achei emblemática recentemente, lidando aqui com uma das notas que nós emitimos para um dos nossos clientes, e o município tinha exigido que houvesse o cadastro no CEPOM, que é aquele cadastro lá de prestadores não estabelecidos que já foi declarado inconstitucional há quantos anos? Desde 2021. Desde 2021, inconstitucional. Mas a legislação do município ainda está lá com essa exigência. E o serviço era um serviço da regra geral, ou seja, o serviço que a gente tinha prestado. O recolhimento seria aqui para Salvador, onde nós estamos sediados. E aí eu conversei, expliquei que na verdade não era necessário, que era um cadastro que era inconstitucional e que, além disso, o serviço ainda não era para aquele município a tributação. Mas, graças a Deus, nós tínhamos esse cadastro de lá de trás, mas eu não consegui convencer o servidor naquela oportunidade, porque estava lá positivado na lei. Ele falou, olha, eu não posso descumprir a lei que está aqui positivada. E isso tende a também acabar, né? Porque a gente está lidando hoje com 5.000 entes federativos, literalmente, podendo legislar e podendo, inclusive, violar o entendimento predominante no Tribunal Superior, mas até aquele momento está válido ali no município. O interessante é que não é que o cadastro foi declarado inconstitucional, Isso. foi o cadastro somado à imposição de retenção em caso de descumprimento, a penalidade. Porque, por exemplo, em Fortaleza, até hoje, o tomador ele acaba exigindo o CEPOM, porque se ele não provar para o município que o prestador dele não está em Fortaleza, ele é penalizado. Sim. Então, ele exige dos prestadores aquilo por conta dele. Sim. Se o prestador não fizer e não for amigável com o tomador neste caso, ele está simplesmente penalizando a fonte pagadora dele, que vai sofrer sanções ali perante o município. Mas, de fato, esse tipo de discussão tende a acabar, bem como uma outra discussão que eu já aproveito para puxar, que é da base de incidência. Eu assim, não consigo me lembrar quantas vezes em curso já fomos questionados quanto a isso. Será que essa operação incide ISS? A gente vai analisar. E se não incide ISS, será que incide ICMS? Em um curso recente em Brasília, a gente suscitou essa discussão. E o provedor de acesso à internet? É serviço? É serviço de comunicação sujeito ao ICMS? Incide ISS? E aquela discussão em sala de aula? E o STJ disse que não é nenhum nem outro. Esse tipo de discussão ele vai acabar, porque um dos princípios agora da reforma é a base ampla. Como você tem dito, né? Passou o trator e vai ficar tudo agora dentro do campo de incidência do IBS e CBS. Até ouvi falar, não diretamente dele, mas eu ouvi falar que é um professor de tributário bem conhecido. Ele defende que os novos tributos, em vez de chamar IVA, deveria se chamar IST, Imposto sobre Tudo. E eu achei bem criativa a sigla que ele criou, porque realmente retrata isso. A gente não vai ter mais essa discussão sobre locação ter ou não incidência, que vamos dizer, a gente tem até súmula vinculante do STF determinando que não tenha ISS sobre locação. ICMS nunca se cogitou sobre esse tipo de operação, mas a gente tem um meio termo que é a locação com mão de obra, que volta e meia a gente é questionado por empresas que perguntam se é possível segregar, se não. E aí a gente tem nas 5.570 legislações municipais, possivelmente pouquíssimas delas, que a gente hoje desconhece, que autorizem essa separação. Eu lembro de Manaus, eu até cito no livro, que até 2010 permitia, na locação de veículo com motorista, fazer segregação, mas isso foi revogado. Então, as leis municipais não autorizam, mas a gente tem uma jurisprudência farta que abre brechas, exceções, dentro de determinadas condições para que essa segregação seja feita. Ou seja, uma confusão tremenda que vai desaparecer e ainda mais que a gente vai ter a incidência do IBS estadual e municipal em conjunto, o que torna ainda menos importante essa discussão. O único detalhe que eu vejo que ainda vai nos demandar, inclusive, muitas dúvidas de clientes e seguidores é a respeito da espécie de nota fiscal que vai ser emitida para algumas operações. Então, nos serviços gráficos, será que vai ser emitida a nota fiscal que a gente chama de DANF ou a nota fiscal de serviços eletrônica do chamado padrão nacional? E isso ainda vai nos perseguir durante um tempo, até pelo menos 2032, porque a partir de 2033 é possível que a gente tenha
a unificação das notas fiscais em um único modelo, tanto para mercadoria quanto para serviço, o que está previsto lá na Lei Complementar 199, mas ainda não tem data para ser efetivamente implementado. Mas ainda que a gente tenha essa integração das notas em uma só, eu ainda vejo que vai haver discussão por um determinado motivo. Para aqueles que estão sujeitos à IN 1234 de 2012, né, com base no artigo 64 da Lei 9.430, a retenção do imposto de renda vai permanecer e da CSLL também. Mas a alíquota do IR varia, a depender do tipo de serviço, se é compra e venda. Então, assim, para fins de campo de incidência do IBS, para mim hoje vai ser irrelevante se é compra e venda ou se é serviço, salvo por uma questão da nota que eu vou receber. Mas se a fonte pagadora for um órgão público federal, ele vai ter que saber se o que ele está contratando é um serviço, é um aluguel, se é uma compra, porque isso vai interferir na retenção do tributo federal, do imposto de renda. Então, vai ter essa discussão ainda, mas que vai tudo acabar caindo, mais uma vez, no comitê gestor, que provavelmente vai dar a palavra final quanto a esse aspecto. Eu até lembrei de uma solução de consulta recente, que a respeito dela eu até gravei um vídeo, porque envolvia a discussão sobre o Simples Nacional prestar serviço mediante cessão de mão de obra ou não, e a Receita Federal analisou um contrato de fornecimento de alimentos em um hospital público e concluiu que ali se tratava de uma operação de prestação de serviço. E no vídeo a gente faz essa crítica dizendo que isso é sabidamente operação mercantil, não é pelo fato de ser dentro das instalações do hospital que isso se torna uma prestação de serviço. Isso no imposto de renda faz uma diferença tremenda. A Bem gente tem aquelas lembrado. questões de almoxarifado virtual, outsourcing de impressão. A gente ainda vai ter alguma discussão quanto a esses contratos aí novos, né? Tem os contratos de facilities agora que acabam envolvendo um monte de coisa e às vezes tem fornecimento ali dentro. Então, de alguma forma, essas discussões vão existir, mas não para efeito de incidência a mais do IBS-CBS, mas para aquilo que não foi alcançado por essa reforma tributária. Eu acho que, puxando aqui, até invertendo a ordem que a gente tinha pensado aqui inicialmente, um outro efeito que está ligado a essa base ampla de incidência é a da não cumulatividade plena, né? Que na sistemática atual ali do ICMS e também do PIS e COFINS, a não cumulatividade ela é segundo alguns critérios específicos e geralmente não se aplica para toda a atividade que a empresa está empreendendo. E agora com a CBS, esses créditos de não cumulatividade, eles são sobre tudo aquilo que fez parte da operação. Tudo aquilo que agregou valor na operação é sujeito a acreditamento e pode ser ali utilizado nas operações seguintes. Isso é uma mudança no sistema que tem a ver também com essa ampliação da base de incidência dos tributos, não é mesmo? E é uma mudança, vamos dizer, bastante expressiva, muito considerável. Se a gente pensar hoje em uma empresa, por exemplo, um supermercado, compra mercadorias, revende, ele se acredita, por exemplo, de PIS e COFINS não cumulativo na compra daquilo que ele vai revender, mas ele compra material de limpeza para a loja e usa aquele material ali para fazer o asseio do imóvel, e isso não gera crédito de PIS e COFINS. E é um absurdo, porque existe PIS e COFINS ali naquela operação de aquisição daqueles materiais, mesmo sendo para consumo. Então isso acaba, a não cumulatividade ela passa a ser ampla e, como alguns têm chamado, né, plena. A gente tem uma ressalva muito pequena que é para os bens de consumo pessoal, que são basicamente bebidas, cigarro e alguns outros itens ali supérfluos, mas a gente tem essa não cumulatividade plena como uma característica forte do sistema. E aí a gente percebe o quê? Que isso está atrelado a uma outra característica da reforma tributária, que é o uso da tecnologia. E a gente vem comentando muito sobre isso, né? Como a tecnologia é fundamental para que esses controles sejam efetuados, até porque o crédito daquilo que vai ser pago na aquisição, ele está condicionado ao recolhimento do tributo. Tanto que uma das possibilidades que a lei prevê é de o adquirente do produto fazer o recolhimento do tributo em favor do fornecedor, que é o contribuinte. Para quê? Para que o adquirente ele possa usar logo aquele crédito sem precisar aguardar o pagamento pelo fornecedor. Então, se isso não tiver amarrado como, de acordo com o desenho está,
o controle fica muito frágil. Como é um controle frágil hoje? Crédito de PIS e COFINS não cumulativo. Então, sem essa realidade que a gente tem hoje, de nota fiscal eletrônica sendo emitida no Brasil todo, de uma tecnologia bancária tão avançada, a gente não poderia ter essa realidade implementada. Pois é, e aquela discussão quanto ao que é insumo que você falou, por exemplo, na tributação do PIS e COFINS não cumulativo, aparentemente vai acabar. O que é insumo, né? Aquela grande discussão, que eu acho que tem até um caso que você já citou uma vez do papel higiênico. Exato. Será que o papel higiênico é insumo para a prestação de serviço? Talvez para a área de consultoria e advocacia, não. Mas teve uma indústria, salvo engano, não Sim, foi? que usava isso para embalar Embalar, as viu barras que de era ferro, salvo a engano. melhor forma de embalar. Então, para ele, era insumo. Era insumo. Então, é muito complicado. Me parece que essas discussões vão acabar. Mas esse aspecto que você falou é interessante porque nessa questão do controle de créditos e débitos, ter tecnologia vai ser importantíssimo. Até porque, para eu me beneficiar do crédito, aquela operação tem que ter sido acobertada por uma nota fiscal. Sem nota fiscal, ele não vai conseguir fazer o controle dos créditos. Então, a Receita Federal e os entes fiscalizadores vão estar vendo tudo, porque cada vez mais aquelas operações que não eram acobertadas por notas vão passar a ser porque eu vou ter interesse naquilo. Só que eu também vou ter que ter um controle muito grande disso tudo, porque os entes de fiscalização vão estar vendo tudo. Vai estar tudo em nota, tudo muito bem organizado. E para eu aproveitar esse crédito, não deixar nada passar, se eu não tiver tecnologia, vai ser extremamente complicado ou impossível, né? Se assim a gente pode dizer. O governo também está prometendo que o sistema de apuração nacional vai ser disponibilizado para os contribuintes com recursos que vão permitir a ele fazer essa apuração de uma maneira muito simplificada, né? Se isso se concretizar, que é a nossa expectativa, os contribuintes eles vão entrar nesse sistema e eles vão visualizar aquilo que eles adquiriram, que as notas foram emitidas contra o CNPJ dele, por exemplo, e aquilo que eles venderam, que foi objeto também de emissão de nota fiscal, de sorte que ali a gente vai ter já a demonstração dos créditos e dos débitos todas apresentadas ali no painel. Inclusive, pela leitura da lei, existe lá uma referência à fixação da data do encerramento da apuração, que o regulamento também vai definir, o que indica que, em algum momento, ele vai entrar no sistema para confirmar se aqueles valores que estão lá no painel são apenas aqueles, se tem algum fator ali que vai influenciar no recolhimento, mas, em regra, ele vai confirmar o que já está lá na apuração nacional. É verdade. E até você falou aí do sistema de apuração, que parece com o sistema do Simples, né? Como hoje funciona. Você coloca lá os dados, já sai seu recolhimento, você basicamente gera o seu DAS e quita e está quite com as obrigações. Acho que caminha para ser algo parecido com isso. E falando do Simples, dentro da não cumulatividade ainda vai ter a possibilidade agora desse regime híbrido, né? Do sistema, do regime do Simples Nacional com a CBS e o IBS dentro do Simples, com recolhimento unificado, ou por fora do Simples, para que a empresa ali faça a sua estratégia de mercado, porque para ela poderia até ser mais vantajoso recolher tudo no regime simplificado, mas isso pode significar uma perda de mercado, porque quem está sendo o adquirente perde os créditos no mesmo volume que seria de uma empresa que não estivesse recolhendo dentro do Simples. E isso é uma outra discussão que a gente até tratou um pouco num vídeo publicado recentemente, mas que vai precisar ser enfrentado pelas empresas para poder definir a precificação dos seus produtos e que tipo de regime ela vai optar quando estiver atuando. Inclusive, em relação à precificação de produto, aí está um tema que a gente poderia gastar um programa inteiro falando. Eu tenho me perguntado muito isso, porque a gente tem ouvido falar que nessa equalização das alíquotas para manter a carga arrecadatória, os prestadores de serviço vão acabar pagando mais do que o que se paga de ISS hoje, porque dentro da carga dele vai ter um pedacinho do IBS estadual que ele não paga de ICMS. Em contrapartida, o comércio vai ter a alíquota um pouco reduzida. E a gente sabe que dentro desse ambiente de reforma, IBS e CBS agora vão ser calculados por fora. É como mais ou menos como acontece nos Estados Unidos.
Você vai lá, tem um produto na prateleira, $10. Quando você vai pagar no caixa, não é 10, é 10 mais os tributos que incidem por fora. E aí eu tenho me perguntado, Ari, que nessa precificação, o comércio já vai ter uma redução da alíquota em relação ao que ele paga de ICMS hoje. O preço hoje do produto é 100. Será que ele vai manter o preço do produto 100 e o IBS e CBS por fora e eu vou pagar 125, por exemplo? Ou porque ele já vai ter uma redução da carga tributária e porque o IBS e CBS vão ser tributados por fora, ele vai fazer um arranjo na precificação que após a incidência por fora do IBS e CBS eu continue pagando 100, ou talvez até um pouco menos. Ou ele vai manter o preço do produto e nós consumidores pagaremos mais caro, porque com essa sistemática de tributação por fora, não mais por dentro como a gente tem hoje, a gente não sabe como é que o mercado vai se comportar diante dessa alteração. A gente não está acostumado com isso, como lá fora eles já estão acostumados, né? E há uma tendência de um empresário ignorando essas regras e desconhecendo essa matéria, de ele simplesmente manter o preço tal como ele pratica hoje e adicionar ao preço os tributos novos, né? De sorte que uma das preocupações que eu tenho em relação à implantação da reforma é com o efeito inflacionário que a gente pode ter, porque, em parte, na área de serviços, a gente deve ter um aumento mesmo do custo tributário para alguns nichos dentro da área de serviços mais ainda, e, em parte, porque o empresário não vai querer fazer a conta para trazer aquilo ali para o limite do que ele está ganhando, vamos dizer, de uma eventual redução da carga. Ele provavelmente vai querer manter o preço e adicionar e repassar esse custo para o consumidor, que agora vai ficar muito mais escancarado. Só que falando em escancarado, eu queria só fazer referência aqui a um outro vídeo que a gente publicou recentemente falando a respeito do chamado hiato de conformidade, que é um nome muito bonito que está se dando para a sonegação, que na prática a gente sabe que é muito frequente, principalmente dentre empresas do Simples Nacional. E aí tem um ponto que você comentou que eu queria lembrar aqui para a nossa audiência. Hoje quem entra no Simples Nacional faz a apuração de maneira centralizada, né, e unificada de todos aqueles tributos que estão lá, mas informando o faturamento. Amanhã depois, talvez continue informando, mas a Receita vai ter na base dela, com todas as notas fiscais, inclusive de serviços, no ambiente nacional lá, controlado pela Receita, ela vai ter como confrontar se aquelas informações declaradas estão verdadeiras, compatíveis com aquilo que foi emitido de nota. E isso, na minha opinião, vai acabar com uma verdadeira farra de sonegação que existe Brasil afora em matéria de apuração do Simples Nacional. O que tem de empresa por aí? Por exemplo, colégios, escolas de primeiro, segundo grau em cidades do interior, em que a fiscalização ali é um pouco mais relapsa, o que tem de escolas que recebem ali as mensalidades dos pais e emitem, às vezes, de nota fiscal, 10% daquilo que elas efetivamente faturam, ou vão lá no portal do Simples e mesmo faturando um determinado valor com nota, chegam lá e informam valores menores. Isso tudo tende a acabar. Isso pode impactar, inclusive, na precificação, porque se você vai ter um custo de conformidade aí também, empresas que emitiam sem nota, que agora ficam até mais restritas, não vai poder simplesmente usar o Pix, por exemplo, vai ter que ser o dinheiro vivo, porque até o Pix vai entrar aí dentro das modalidades de split payment, por exemplo. Então, acho que realmente, nesse momento inicial, pelo menos, imagino que o preço deve ficar o que é e acrescenta a tributação, pelo menos de grande parte aí dos comerciários, por conta justamente de não saber o que vai mudar, se de fato vai diminuir ou se na prática dele aquilo ali vai exigir um custo tributário maior, porque agora ele vai ter que entrar na linha que antes ele conseguia burlar o sistema de uma forma mais fácil. Então, acho que são efeitos aí que são desdobramentos, né? Não são necessariamente aquilo que estava planejado, mas são desdobramentos da reforma. E por isso que o objetivo de hoje, nessa temática aqui da discussão, não era falar das repercussões da reforma, porque o que tem de repercussão que a gente não consegue Nem mensurar prever, né? ainda, por exemplo, a gente está falando aqui da questão tributária, que muita coisa vai simplificar. De fato, quando a gente fala da base ampla de incidência, do destino, você tem um comitê gestor que de alguma forma vai deliberar sobre a maior parte das dúvidas. De fato, quem sobreviver até 2032, até dezembro, vai sobreviver em 2033, porque vai melhorar muita coisa. Mas o que eu fico preocupado, e às vezes eu fico pensando, são em outros aspectos e outras repercussões, não necessariamente tributárias,
Sim. mas sociais, por exemplo. Essas regiões que hoje têm um grande nível de emprego, porque incentivo, as empresas vão para lá. Essas empresas todas saindo de lá, como é que fica aquela cidade, aquela economia local? O que é que isso vai impactar? Eu não sei dizer. Ah, contrapontos, porque outras hipóteses que não são hipóteses de incidência serão, mas será que isso vai suprir o rombo, por exemplo? Então, assim, as repercussões econômicas, sociais, eu acho que elas ainda vão se manifestar ao longo do tempo. É verdade. Olha, a gente ainda vai em outros programas falar muito de reforma tributária. Em cada programa aqui que a gente decidir falar de um recorte da reforma, a gente vai tentar enfatizar naqueles aspectos como hoje a gente fez e a gente precisa avançar para a segunda etapa do nosso programa para começar com aquele giro de notícias e eu quero destacar aqui uma notícia inclusive veiculada na revista Exame que fala também da reforma tributária e do quanto ela vai alterar a tributação do chamado profissional PJ. Essa reportagem, publicada agora em abril, ela traz reflexões a respeito do impacto que a reforma vai ter nesse tipo de relação de prestação de serviço que é muito utilizada hoje, principalmente em alguns segmentos econômicos em que a média de remuneração é maior, como a gente vê, por exemplo, na área médica. A gente sabe que é prática comum dos hospitais e de clínicas, de uma maneira geral, contratarem profissionais como pessoas jurídicas. Na área de tecnologia da informação também é mais comum a gente ter, inclusive, profissionais PJ do que profissionais CLT. Tudo isso vai ser impactado pela reforma. E a gente precisa aguardar as cenas dos próximos capítulos, inclusive a fixação das alíquotas, que por enquanto é uma incógnita, para saber até que ponto vai haver um impacto direto ali no preço final cobrado por esses prestadores. Eu estou prevendo, por exemplo, na área de TI, que vai haver um aumento médio do custo da hora do analista, do programador, significativo. Por quê? Porque ele quase sempre tem uma PJ constituída por ele mesmo, é a chamada eu-presa, né? É a empresa de uma pessoa só. Então é só eu e eu sou a empresa. Ele vai conseguir repassar aquele custo da nova tributação sem aumentar o preço, vai conseguir absorver essa carga tributária nova, qual é o insumo que ele tem para gerar créditos para abater do IBS e da CBS? É a mão de obra dele, então ele vai ter um custo mínimo para gerar créditos e vai ter ali uma alíquota que a gente está estimando ao final do processo de transição na faixa de 27%. Então é possível que lá na ponta final o contratante dele tenha que pagar uma hora muito mais cara. É isso mesmo, Alexandre. E a gente percebe, algo que a gente já comentou enquanto a gente estava discutindo um pouco da reforma, que há uma tendência de fato do aumento da carga tributária dos prestadores de serviço. Há, na própria Lei Complementar 214 de 2025, que instituiu IBS, CBS e outras coisas mais, a previsão de que alguns setores, né, algumas atividades terão a redução da alíquota de 30%, 60%, por exemplo. Mas, pelo que você falou, naquela lista lá dos serviços profissionais que terão a redução, não está serviço de tecnologia da informação. E por isso que eles vão ter aí uma carga muito maior, né, em relação a outros segmentos que estão ali com essa redução da alíquota estabelecida em lei. E eu aproveito até para trazer uma outra notícia que tem um conteúdo muito similar, mas que não fala especificamente de serviço de TI, mas que um estudo que mostra que vai haver um aumento generalizado na tributação sobre serviços, né? Então, se não houver de fato essa redução do percentual para aquelas atividades, aí você vai ter de fato um aumento da carga tributária, porque hoje o ISS que os prestadores de serviço pagam é de 5%, mas ele vai pagar um IBS, que é a soma do IBS municipal e estadual, talvez de 12, 13, 11, não sabemos exatamente o valor, mas ele vai ter uma elevação da carga tributária e isso vai acabar gerando um impacto muito grande. Como você bem pontuou, tem alguns segmentos que têm pouquíssimos insumos para se aproveitar de crédito. Na área de TI, o que é de insumo que ele tem, além da mão de obra dele? É o valor da internet que ele paga? É o valor da energia? Mas o quanto isso vai representar
de crédito quando ele prestar o serviço dele. Então, ele já não vai ter a alíquota reduzida. Ele já vai ter pouquíssimos créditos a aproveitar. Isso vai provavelmente jogar o preço lá em cima. Inclusive nessa notícia aí, o site lá da Fenacom, que deu destaque para essa informação, cita um outro exemplo que é também bem interessante, que é dos profissionais que hoje têm direito de recolher ISS por alíquota fixa, né? Então, se a gente pegar o exemplo de escritórios de contabilidade que recolhe ISS fixo, ele recolhe basicamente 3,65 de PIS e COFINS, mais o ISS fixo, que às vezes por profissional, é por às vezes, profissional né? É um e valor representa ali, se a gente for colocar em percentual, às vezes representa menos de 1% ali do faturamento, já que é um valor fixo. Então, essa carga tributária, imagina aí, somando esses três, não chegue a 4%, ela vai dar um salto, mesmo com a redução de 30% nas alíquotas para serviços profissionais como esse, ela vai dar um salto ali para algo perto de 20%, e isso vai ser, sem dúvida nenhuma, um custo que a empresa não tem como absorver. Ela vai ter que repassar isso no preço. E quando repassar, o efeito inflacionário que a gente está prevendo, pelo menos em situações como essa, vai ser incontível, né? Exatamente. Mas vamos aguardar, né? Vamos Não aguardar vamos para ver sofrer. se É logo ali, mas não vamos sofrer com tanta antecedência, não. vamos ver se essas Mas- previsões se concretizam. E eu trago aqui para destacar também uma notícia de que a Receita, em parceria aí com a Polícia Federal, fez uma operação chamada Operação Obsidiana, agora no final de abril, com o objetivo de realizar busca e apreensão e também algumas prisões preventivas de empresários que estavam fazendo recuperação tributária de forma indevida, de empresas de consultoria que estavam trabalhando no ramo da recuperação tributária, vendendo esse serviço, que é um serviço que inclusive nós aqui da UPE fazemos, mas fazemos com toda lisura, cuidado e atenção, justamente para que aquilo que nós estamos passando para o cliente como um produto viável seja de fato compatível com a realidade dele, né, dentro da atuação e daquilo que a legislação oferece para a recuperação. Mas essas empresas estavam trabalhando teses jurídicas ali bem de uma maneira bastante liberal para poder oferecer um crédito que na verdade era inexistente e faziam todas as operações ali para poder efetivamente viabilizar a utilização desse crédito. Quando a Receita, PGFN, passavam ali pelo processo de fiscalização e percebiam que aqueles créditos eram inexistentes e lançavam as dívidas na dívida ativa da União, a empresa era notificada e só aí, depois que ela já tinha inclusive quitado os honorários ali em 30% daquilo que foi recuperado, entre aspas, ela vinha descobrir que tinha sido vítima de um golpe. E isso, inclusive, pega mal, né, para todo mundo que trabalha nessa área, porque é uma notícia que é veiculada nacionalmente, assusta muita gente, mas é também algo que vem a calhar, porque tira do mercado um profissional que, na verdade, está ali para prejudicar, para lesar. Eu lembro Então, de. não, só para concluir, é isso. É algo ruim, é uma notícia ruim, não é uma notícia boa, mas que o produto disso, o fruto, o resultado é que vai sair gente do mercado aí. Espero que outras operações desse tipo continuem acontecendo para que quem atue de fato seja quem tem honestidade, né? Eu ia falar que eu lembro de uma situação recente de um cliente que veio aqui para ter uma assessoria em relação a alguns produtos que a gente oferece, e um deles seria uma recuperação tributária de PIS e COFINS monofásico. E a gente analisando, ele mesmo chegou à conclusão, não foi nem a gente que disse para ele. Ele falou assim: olha, 1% do que eu vendo está sujeito ao PIS e COFINS monofásico. Mas a empresa que fez o trabalho há um tempo atrás para a gente considerou que 99% do que eu vendi era PIS e COFINS monofásico. Eu, na época, vi o dinheiro entrando, não questionei nada, mas depois fui olhar com atenção e falei: ó, já recebi, não vou mexer mais nisso. Mas esse tipo de situação acontece, olha a discrepância. A empresa fez uma recuperação de quase 99% do faturamento dele, jogando com uma tributação reduzida, gerando um crédito que deveria estar em cima de 1% do faturamento dele. Então, esse tipo de situação, de fato, acontece, a gente já viu. E é por isso que muitas vezes alguns clientes talvez não entendam quando a gente fala assim: olha, aqui é recomendado a gente entrar com ação. Não temos segurança jurídica o suficiente. Porque às vezes tem gente que inventa coisa de onde não existe. Mas tem outros que são simplesmente mais
corajosos e acham que nunca vão se deparar com algum tipo de fiscalização e faz de qualquer jeito. Então a gente sabe que situações estão dentro da lei e a gente indica para o nosso cliente que é seguro fazer aquele trabalho. Mas tem situações que a gente não tem segurança, é o que a Eric falou, a gente tem que fazer tudo com lisura e transparência com o cliente. Falar assim, ó, aqui a gente tem que questionar o judiciário porque não há uma certeza quanto a esse crédito. Então, de fato, há muita coisa que acontece nesse meio que um tipo de ação desse vai mostrar que há muita gente atuando aí com má fé. E eu fico até feliz de a gente ter uma atuação aqui através da Open Soluções Tributárias muito para a área pública, porque quando um cliente que por acaso conhece o trabalho da gente pela internet, quer sondar a respeito da seriedade da empresa, a gente recomenda colocar no Google lá Open Soluções Tributárias e colocar a palavra empenho, por exemplo, para ver o tanto de contratações que a gente tem pelo setor público, de instituições muito sérias que comprovam a lisura da empresa, até porque não fosse assim, a gente não seria contratado por inexigibilidade por tantas entidades públicas das maiores e mais respeitadas do país. Tribunais de contas também. Tribunais de Contas, desde Tribunal de Contas da União, Ministério Público Federal, Ministérios Públicos Estaduais, tribunais. Então, é muito bom para a gente ter essa documentação, inclusive visível de forma transparente na internet, porque quando uma empresa pensar em fazer recuperação tributária conosco, vai saber que está diante de uma empresa que atua com essa lisura. Até porque não compensaria para a gente colocar uma imagem construída ao longo de tanto tempo a perder por conta ali de um crédito que estaria baseado em uma situação inexistente. É isso mesmo. E eu queria aproveitar aqui para avançar um pouco. Eu acho que vocês não têm mais nenhuma destaque de notícia para fazer, né? Eu queria avançar para a gente falar um pouco das normas que foram publicadas ao longo do mês passado e citar aqui a medida provisória que alterou os limites da tabela progressiva. Os limites não, o limite da alíquota zero da tabela progressiva, que tivemos mais um reajuste. É engraçado, a gente ficou com quase 8 anos de congelamento, de 2015 até 2023, com aquele valor de R$ 1.903,98. Foram tantos anos dando aula com esse valor que eu acho que ele vai ficar muito tempo aqui guardado. Mas, a partir de 2023, a gente começou a ver uma série de mudanças e, junto com essas mudanças, a gente teve a instituição em 2023 ainda do desconto simplificado mensal. Com esse desconto simplificado mensal, ele corresponde a 25% desse limite mínimo da tabela progressiva. Essas alterações que a gente vê desse limite mínimo impactam diretamente nisso. Então, a gente tem hoje o valor de, salvo engano, R$ 2.428,80, algo assim. O limite desse desconto simplificado agora vai para R$ 607,20, né? Então, é uma alteração muito importante, mas que a gente fica preocupado, Alexandre, porque a gente só vê o aumento desse limite mínimo. E ele acaba enforcando, por exemplo, a faixa seguinte, né? Que eu acho que agora a diferença, quem só fica naquela segunda faixa agora, quem tem um faturamento ali, um percentual de R$ 400, que aí você já vai para uma alíquota maior, né? Porque ele vai aumentando o mínimo e as outras faixas ficam estagnadas e vai sendo comprimido, né? Uma crítica aí, apesar de ver com bons olhos a mudança do limite mínimo, mas há esses aspectos também. Só antes do seu comentário, o governo soltou uma nota, foi um pronunciamento aí recente de um dos ministros da área da economia, que não foi o ministro da Fazenda, mas falando que eles estão atualizando anualmente, mas que atualizar a tabela inteira vai gerar um custo que é impraticável. Então não há também perspectiva de que isso seja modificado. A gente não sabe até quanto vai espremer, né? Porque se ano que vem mais uma dessas e no seguinte... porque daqui a pouco a pessoa vai sair da alíquota zero de 22,5%, de 15%, porque não vai ter mais alíquota de 7,5%, porque se continuar só crescendo essas outras não crescerem, ela vai ser totalmente estrangulada. Exatamente. E a gente tem a perspectiva de que aquele projeto da isenção de até R$ 5.000 seja votado no Congresso. Há algumas discussões, inclusive agora em abril saiu uma notícia a respeito de uma proposta alternativa para aquela tributação compensatória desse benefício fiscal, de que os bancos pagando uma CSLL maior sobre lucros acima de 1 bilhão, salvo engano, gerariam uma receita suficiente para poder cobrir essa renúncia fiscal.
mas é algo que está sendo ainda discutido no Congresso. Existe a possibilidade do Congresso, de repente, fazer um meio termo, aumentar a CSLL dos bancos e também instituir aquela tributação sobre a distribuição de dividendos acima de determinado patamar. A gente tem que aguardar o desenrolar dessa novela lá no Congresso. E fora essa mudança, a gente não tem expectativa de um reajuste mais expressivo da tabela. E eu quero aproveitar e finalizar fazendo um registro de que em abril de 2025, que é o mês em relação ao qual a gente está gravando esse programa, foi o aniversário de 10 anos do último reajuste integral da tabela. Foi em abril de 2015 que isso aconteceu pela última vez. E uma discussão até paralela a isso, a gente vê a tabela sendo aumentada ali, sendo reajustada ali naquelas faixas iniciais e até propostas de isenção até R$ 5.000 e tudo isso. E existe um sentimento da classe empresária de que ela é o alvo, né? Seja pelos bancos, CSLL dos bancos aumentando, seja realmente pela tributação de lucros e dividendos. Quem ofere lucros e dividendos? É o empresário. E a tabela lá embaixo vai ficando, vai sofrendo essas atualizações ali, beneficiando quem está ali como sendo a grande maioria da população, mas isso tem um efeito reverso que é criar até um sentimento mesmo de que o governo, não somente esse governo, não é a questão simplesmente desta gestão, mas de que o país prioriza uma classe em detrimento da outra, até por questões eleitoreiras dos dois lados, porque isso não aconteceu somente nesse governo, né? Enquanto que aquele que se entende como que também gera a movimentação aí financeira do país está sendo sempre a parte que está sofrendo o dano nessas propostas. E isso traz consequências outras, né? Questão de emprego, de investimento no país, até investimento estrangeiro mesmo. E fuga também de capital, né, para fora, com locais com tributação mais favorecida, que são repercussões que são práticas, ocorrem de fato, mas que não é tão fácil botar isso, emplacar na manchete, como é botar uma notícia de que vai ter R$ 5.000 ali como faixa de isenção, né? Outra norma que saiu em abril de 2025 foi a solução de consulta COVID número 52, e ao meu ver ela não trouxe nada novo, mas que constantemente recebemos dúvidas sobre ela, talvez por alguma interpretação lá em relação à Instrução Normativa 2055, que trata de alguns processos de restituição. E essa solução de consulta se refere especificamente àqueles casos de imposto sobre a renda retido sobre valores que são isentos, por exemplo, e foi retido indevidamente. E a Receita está dizendo aqui que esses valores podem ser restituídos de acordo com as regras previstas lá nos artigos 17 e 18 da Instrução Normativa 2055, e é interessante que aqui há dois caminhos. Tanto a fonte pagadora que fez a retenção pode pleitear a restituição desse valor, desde que faça o ressarcimento daquele que sofreu injustamente a retenção indevida, ou, se ele não fizer isso, aí ela já não pode mais pedir a restituição, e isso tem que ser feito pela pessoa física ali que sofreu indevidamente essa retenção. Então tem esses dois caminhos, ela explica mais ou menos isso, nada novo, como eu havia dito, mas que a gente não pode deixar de reforçar aqui no nosso programa. A única coisa que eu destaquei aqui nessa solução de consulta é que me pareceu, não sei nem se exatamente é isso que aconteceria na prática, mas que a Receita reconheceu que existem dois caminhos, e no segundo caminho, que é aquele em que aquele que sofreu retenção a maior vai buscar diretamente com a Receita, o ente que fez a retenção indevidamente, que deveria ter devolvido, poderia ter devolvido, mas não devolveu, não ressarciu, ele não tem nenhuma penalidade estipulada para ele, simplesmente é dito que há dois caminhos. E aí, se ele não devolve, se o ente municipal ou estadual, por exemplo, não faz o ressarcimento, o lesado pode ir buscar junto à Receita, mas não há uma previsão ali de que necessariamente a Receita vai buscar com esse ente aquilo que ela está devolvendo, ressarcindo ao contribuinte. Mas é apenas uma discussão tangencial. E para os municípios e estados que viram e mexem nos perguntam, a gente devolve ou não devolve, fizemos uma retenção, para eles talvez isso seja algo para levar em consideração. É verdade. Inclusive tem outra solução de consulta, a de número 66 de 2025,
que adentra nessa discussão do imposto de renda que é retido na fonte pelo Estado ou pelo município. A situação aqui envolve o Estado, uma situação também muito lógica pelo que a gente está vendo. A Receita falando que se um servidor estadual ele é cedido para uma empresa controlada pelo Estado, a remuneração dele vai gerar retenção a ser apropriada pelo Estado se ele receber pelo órgão público. Se ele receber pela empresa, a empresa, como não está naquele rol ali do artigo 157, 158 da Constituição Federal, retendo imposto de renda tem que recolher para a União. Aquela diferença que a gente faz, inclusive, nos nossos cursos, treinamentos sobre retenções tributárias, com base no QSO, o Quadro Sinótico de Obrigações, né, e que talvez parte da nossa audiência não conheça, mas que a gente aborda, e caso você queira conhecer, lá no nosso livro Gestão Tributária de Contratos e Convênios. É isso mesmo. Uma outra solução de consulta aqui é a número 59 de 2025, também dizendo mais do mesmo, só reforçando que o prazo prescricional para pedido de restituição de tributos retidos indevidamente do Simples é de 5 anos. Acho que aqui não há nenhuma novidade. Talvez o difícil seja ele conseguir essa restituição, né? Ele tem 5 anos para prescrever, mas uma vez que ele pede, ele demora talvez mais 5 aí para ver a cara desse valor. Mas é o que a solução de consulta tenta esclarecer aqui, que é esse prazo de 5 anos mesmo. De uma maneira geral, acho que o grande destaque de abril é realmente a medida provisória que reajustou a tabela do imposto de renda. Agora, em relação a decisões judiciais, tem uma decisão que eu acho interessante, que é do STJ, falando que a ação de consignação em pagamento para suspender a exigibilidade de algum tributo demanda necessariamente a consignação do valor integral do tributo. Ou seja, se houver ali uma discussão em relação ao valor, o ente federativo querendo cobrar um valor maior, o contribuinte entendendo que é um valor menor e ele querendo consignar, ele tem que consignar o valor integral exigido pela Fazenda, ainda que indevidamente. Se o judiciário concluir que aquele excesso deve ser devolvido, aquele excesso vai ser devolvido ao final do processo, depois de transitada em julgada a decisão. Uma questão importante, porque às vezes o contribuinte quer consignar o valor menor e quer ter os efeitos favoráveis ali da suspensão da exigibilidade daquilo que está sendo cobrado num patamar superior. É uma questão que tem alguma lógica, mas também que pode prejudicar alguns que têm um direito ali claramente violado, mas que precisarão submeter a essa exigência, né? A dificuldade do judiciário é fazer esse julgamento preliminar, né? Até que ponto, por exemplo, a gente tem muito essa discussão na cobrança do imposto sobre transmissão de bens imóveis nas operações que, por exemplo, aqui em Salvador, arbitrariamente a prefeitura cobra não com base no valor do contrato que é apresentado lá para cálculo do tributo, mas com base na avaliação baseada no achismo deles. E eles fazem, às vezes, uma cobrança em um patamar bem superior. Ao mesmo tempo, é difícil para o judiciário, numa análise preliminar, dizer, olha, esse valor está evidentemente superior àquele que é praticado e eu vou conceder uma liminar determinando que seja depositada apenas a quantia menor. Isso é até possível, o juiz tem essa liberdade de conceder uma liminar nesses termos, mas a consignação em pagamento, ela suspende o efeito da exigibilidade, independentemente, vamos dizer, da concordância do juiz, né? O juiz só precisa deferir ali que o depósito seja feito e isso não requer uma apreciação do mérito. Por isso que o valor, segundo o STJ, tem que ser o valor integral que é exigido pela Fazenda. Eu trouxe aqui também uma decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, um processo que está lidando mais uma vez com relação ao PES. Já vimos que lá no TRF3 tem havido uma jurisprudência um pouco garantista do contribuinte ali, né, defendendo o contribuinte com relação a essa questão do fim do benefício fiscal de alíquota zero antes do prazo. E aí esse processo, ao que parece, houve uma decisão liminar no primeiro grau, que não favoreceu o contribuinte, subiu, e no segundo grau, um desembargador confirmou de que o contribuinte tinha direito ao benefício até o fim do prazo previamente determinado. Eu não vou chover no molhado, que já falamos disso aqui desde o antigo GTCast. Mas é uma decisão liminar, ela é precária, ou seja, ela pode cair a qualquer momento desde que haja uma outra decisão
de um tribunal superior que a revogue ou que o próprio desembargador entenda por bem revisá-la depois que o contencioso for mais desenvolvido aí. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe que essa questão não se encerrou, pelo menos para aqueles que vão lá buscar os seus direitos no judiciário, né? Para quem não movimenta a máquina do judiciário para poder tentar, de fato, desde abril já não há mais benefício. Mas não é uma decisão não é uma decisão num tribunal federal que vai simplesmente resolver a matéria, a gente só espera agora o pronunciamento dos tribunais superiores, aqui no caso o STJ, e a Procuradoria Federal já sinalizou de que vai recorrer. Obviamente, era algo que já era carta marcada. E nesse caso a gente tem uma característica interessante, porque até as empresas que porventura vierem até a confirmação dessa liminar, se essa tese for confirmada até a nível de STJ, a gente teve nesse transcorrer aí dos anos desde a instituição do PES até agora, a aprovação da emenda constitucional da reforma que extingue PIS e COFINS a partir de 2027. Então, janeiro e fevereiro de 2027, quando se encerraria os benefícios do PES, a gente já não tem mais PIS e COFINS. Então, ainda que elas venham a ganhar, elas vão ter, talvez, em janeiro e fevereiro de 27, só imposto de renda e CSLL a recuperar, se forem, por exemplo, empresas do lucro presumido. Se for do lucro real, pode ser até que elas tenham prejuízo nesse período e não tenha nenhum que recuperar. Já não vai ter PIS e COFINS e pode não ter também IRPJ e CSLL. Uma outra decisão interessante aqui foi do STJ, dizendo que é possível penhorar a restituição do imposto de renda do devedor para pagar eventual credor. E a justificativa aqui do tribunal, no caso, foi de que aquela impossibilidade, né, a impenhorabilidade do salário prevista no artigo 833, inciso 4º, lá do Código de Processo Civil, não alcança a restituição do imposto de renda. Então, se ele tem valores a serem restituídos, ele tem devedor, aquilo ele pode ser utilizado para realizar esse pagamento. De uma certa forma, inclusive com uma pessoa que tomou serviços nossos, que a gente fez um serviço para ela, aconteceu isso. Ela alegou que ela nunca tinha recebido o imposto de renda dela, que era restituído porque ela tinha débitos perante a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que inclusive ela discordava daqueles débitos, mas estavam lá. E nesse cenário, ela não recebeu, ela pediu para eu averiguar, e quando eu fui olhar lá, a Receita tinha dito que tinha utilizado para pagar débitos com a própria PGFN. Eu não vou te restituir, vou quitar parte do seu débito. E parece que a decisão aqui vai mais ou menos nesse sentido, só que não está dizendo que é para pagar a própria União, digamos assim, mas para pagar outros credores também. Que aí, no caso, o que a União faz é a compensação de ofício, né? E nesse caso aí, pelo que a notícia sinaliza, até um banco, né, de repente tiver crédito a receber dessa pessoa, pode penhorar aquele valor da restituição que está passível de pagamento. Decisão interessante. É interessante porque o imposto de renda que foi retido a maior, que é restituível, ele saiu do salário da pessoa, né? Mas o STJ entendeu que naquele momento já não é mais salário, ou pelo menos não é protegido pela impenhorabilidade, que em regra recai sobre os salários. Tem uma outra decisão aqui interessante, que é sobre a cobrança de imposto de renda sobre pensão alimentícia, que há tempos atrás, a gente até noticiou aqui no antigo GTCast, o STF reconheceu se tratar de rendimento isento. O beneficiário da pensão não deve pagar imposto de renda, apesar de aquele que paga a pensão poder deduzir da sua base de cálculo para efeito de apuração do IR. E a discussão aqui que envolveu uma decisão que saiu agora no mês de abril, ela era peculiar porque o beneficiário da pensão ele estava no exterior. E assim a Receita Federal autuou o contribuinte entendendo que ele deveria ser o responsável pela retenção do imposto de renda no pagamento dessa pensão a quem estava domiciliado no exterior. Situação, inclusive, que eu costumo dizer, é uma das pouquíssimas exceções que a legislação impõe à pessoa física, como fonte pagadora, de se responsabilizar pela retenção do imposto de renda. Eu lembro aqui basicamente de duas, quando a pessoa física tem um empregado a seu serviço e aquele empregado recebe um valor de salário que enseja retenção do imposto de renda,
e o caso também de uma pessoa física que remete valores para um domiciliado no exterior, ele também tem que reter. E nesse caso, na época, no período que foi discutido aqui, a pensão ela era tributável, mas com a decisão do STF, a pensão passou a ser considerada rendimento isento e esse contribuinte aqui teve a cobrança do imposto de renda afastada por uma decisão ali da seção judiciária da Justiça Federal no Distrito Federal. Uma decisão bastante interessante e coerente com essa jurisprudência mais recente. E pelo que eu estou vendo aqui, meus amigos, não tem mais nenhuma outra decisão judicial das mais importantes que a gente destacou para comentar nesse mês. Não sei se vocês têm alguma consideração a mais, e se não tiverem, a gente pode falar das dúvidas que chegaram dos nossos seguidores, principalmente aquelas que foram postadas no vídeo do primeiro Pode Tributar. Exatamente, eu acho que não tem mais nenhuma decisão para comentar. E eu vou passar na sua frente aqui, Eric, para pegar mais fácil, deixar mais as perguntas mais difíceis aqui para vocês. Mas olha porque essa pergunta aqui é fácil, é uma pergunta de Kátia. Bom dia, professor. Como ficará o papel do substituto tributário? Aqui ela está perguntando dentro do contexto da reforma tributária, que com esta nova legislação, a Lei Complementar 214, provavelmente, me parece que será extinto. Mas pergunto, no pagamento de um serviço contratado, eu estou imaginando aqui que a tributação é pelo valor total do serviço, como se dará a retenção e recolhimento dos impostos na fonte por parte do tomador? Sabe por que essa pergunta é fácil, apesar de se tratar da reforma? Porque a resposta é não sabemos. Não há clareza em relação a todos os aspectos que ainda envolvem essa pergunta. Tem um regulamento que ainda vai sair e talvez traga algum detalhamento a mais. Mas o que eu posso dizer para a Kátia é o seguinte: de fato, é possível que aquilo que a gente tem de retenção na fonte hoje, dois tributos que vão ser extintos, com a CBS e IBS não tenhamos mais essa figura da retenção, principalmente por conta do split payment, que vai fazer esse papel. Então, a fonte pagadora não vai mais reter aquele valor de IBS e CBS e recolher, via de regra, para o ente competente, União, Estados e Municípios. Ao realizar o pagamento da nota, de alguma forma, a instituição bancária vai fazer esse recolhimento. Então, a retenção como uma antecipação do tributo devido pelo contratado, isso de fato tende a acabar. A gente ainda não sabe, Kátia, como é que vai ficar a questão em relação às compras governamentais, os pagamentos por órgãos, autarquias e fundações que, ao realizarem um pagamento, vão se apropriar, o ente contratante vai se apropriar tanto do IBS e da CBS. Então, pensa assim, um órgão público federal está realizando um pagamento. Ele vai ficar com a CBS, que já seria da União, mas o IBS dos estados e municípios vai ser convertido para um tributo que vai ficar com a União. Isso só para órgão, autarquia e fundação, com algumas regras que a gente pode depois em outro programa delinear um pouco mais, mas a legislação não é clara. Se esse órgão público federal, Alexandre, ao realizar aquele pagamento, ele vai reter e deixar tudo com a União, e os mesmos aconteceriam com estados e municípios, ou se o split também vai funcionar nesse caso. Temos chamado de retenção nas compras públicas, mas o mecanismo exato como esse recolhimento vai se dar ainda não está definido na legislação. E quanto à pergunta em relação à tributação incidir sobre o total do preço do serviço, essa é uma outra discussão que ainda temos nos debruçado, porque, ao nosso ver, as incidências dos tributos que permanecem, certo? ISS, por exemplo, ele vai continuar incidindo enquanto ele perdurar até 2032 sobre o preço do serviço, mesmo para o INSS, Imposto de Renda, CSLL. Nós não acreditamos que esses tributos incidirão sobre o valor total, considerando o IBS e CBS que serão cobrados por fora. Dá um exemplo. O preço do serviço, 100 mil. IBS e CBS, 25. Eu não acho que o INSS vai incidir sobre 125, mas apenas sobre 100. O IBS e CBS, ao meu ver, não compõem a base de cálculo desses tributos. Então, com isso, Kátia, espero, na medida do possível, ter respondido um pouco sua pergunta. Tem detalhes aqui que a gente não tem como garantir, seria muita audácia de nossa parte dizer que a gente sabe todos os detalhes disso que vai acontecer, mas saindo o regulamento, saindo
outras notícias que esclareçam esses pontos, aí provavelmente em algum momento a gente vai comentar, não é isso mesmo? Isso. E como você disse que pegou a mais fácil, quem respondeu muito bem, a que você respondeu, responde uma parte da que eu ia falar. Então eu já te ajudei um Então pouco. você me ajudou. O Marcos Meder, que é um nosso Parceiro nosso aqui, né? A gente fica feliz de saber que você tem acompanhado. Ele nos perguntou sobre a ótica dos estados e municípios, né? Sobre a ótica das retenções tributárias de estados e municípios como fontes pagadoras, onde não estamos obrigados a reter PIS, COFINS, CSLL, por não haver convênio com a União para essa finalidade. Ele queria pedir primeiro uma explanação sobre o que estados e municípios têm para ir assimilando na transição do ISS para o IBS, que é basicamente o que o Gustavo falou aqui. Ele falou numa ótica do ente federal, mas que se aplica também, o que já se sabe, se aplica também para o ente estadual ou municipal, agora com os seus tributos com o IBS. Né? A questão é que a CBS vai ser convertida em IBS para fins das retenções nas compras públicas, mas o restante, de fato, a gente ainda depende das definições aí a nível de regulamento e tudo mais. E a outra pergunta que ele faz na sequência é quanto às retenções de INSS e imposto de renda, ele trouxe aqui as normas que regulam, já se vislumbra alguma alteração futura que venha mudar a forma como tratamos as retenções de INSS e imposto de renda atualmente? Muito obrigado e um grande abraço. Acho que não. Pelo menos até esse momento não tem nenhuma sinalização, até porque esses tributos especificamente não foram impactados pela reforma. O imposto de renda, há uma sinalização de que pode haver uma discussão para tratar de uma reforma específica e o INSS está fora dessas discussões, pelo menos até o presente momento. E a discussão com relação ao INSS é se ele vai ou não compor ali a base do CBS e IBS, que o Gustavo adiantou para o posicionamento dele, que eu concordo, e imposto de renda, até o momento, trata-se da mesma maneira, como já estamos tratando hoje. Agora, um detalhe interessante dessa pergunta de Marcos, ele que trabalha em um órgão estadual, né? Um órgão estadual, é a seguinte, ele bem pontuou. Via de regra, ele como um órgão público estadual não precisa reter CSLL, PIS e COFINS, salvo se houver convênio com a União com a Fidelidade, que a gente sabe que para o estado do Paraná, que é o estado dele, não existe esse convênio. Mas com essa sistemática das compras governamentais, apesar de ele não reter CSLL, PIS e COFINS, quando um órgão estadual, em 2029, por exemplo, fizer o pagamento por uma compra ou uma aquisição de um serviço, em 2029 é só 10%. 10% da CBS, que tem, teoricamente, PIS e COFINS, vai pertencer ao estado do Paraná. Em 2030, 31 e 32 vai haver um aumento gradativo, né? 10, 20, 30 e 40%, mas a partir de 2033, toda a CBS daquela aquisição por um órgão estadual vai pertencer ao estado ou ao município, a depender de quem é a fonte pagadora. Mas, de fato, o que ele tem que assimilar nesse momento é que, no que diz respeito às retenções que ele já faz hoje, como ele não retém CSLL, PIS e COFINS, para ele, nesse ponto, não vai ter impacto. Mas ele não pode desconsiderar essas mudanças que vão acontecer e que, como eu disse na resposta para a Kátia, a gente não sabe se um órgão estadual como esse, um Tribunal de Contas, por exemplo, ao pagar isso, ele vai ter que, entre aspas, reter a CBS, que hoje ele não retém PIS e COFINS, ou se ao pagar, o sistema, através do split, vai fazer a destinação daquilo ao Estado, por exemplo. Essa é a dúvida que a gente ainda tem. E é uma dúvida que a gente pretende dissecar dentro de algum tempo, inclusive com base nas notas técnicas que foram publicadas agora recentemente, falando da nota fiscal de serviços eletrônicas de padrão nacional. A gente está se debruçando sobre esses documentos e tentando entender como vai funcionar isso. E lembrando que a nota fiscal de serviços padrão nacional já é obrigatória a partir de 2026, motivo pelo qual a gente pode dizer a reforma tributária que muita gente está deixando para estudar quando as regras começarem a viger, ela já deve ser estudada desde agora, porque não dá para se preparar quando o jogo começar. É como se a gente, usando aquela expressão muito comum, quisesse trocar a roda do carro com ele andando. Então a gente precisa se preparar antes e a gente já tem que ir desde já se debruçar sobre essas mudanças, porque os impactos vão ser muito grandes. Eu quero finalizar aqui respondendo a dúvida de Cléo, que pergunta algo, inclusive, que a gente tem a ver com o que a gente comentou aqui hoje. Ela pergunta assim: a empresa optante pelo Simples Nacional
da atividade de serviços médicos pode optar pelo ISS fixo, e a gente falou que o ISS fixo vai acabar por causa da instituição do IBS em lugar do ISS, ainda demora um pouco, o ISS fixo vai existir até 2032, mas a gente pode dizer não há compatibilidade desde já com o Simples Nacional e o ISS fixo, a não ser para escritórios de serviços contábeis. É a única atividade que a Lei Complementar do Simples permitiu que possa ser exercida ali por uma empresa optante e, ao mesmo tempo, o ISS pode ser recolhido por valor fixo. Tem uma outra possibilidade, mas isso depende do município legislar, que é quando o município quer estabelecer um valor fixo de ISS a ser cobrado por prestadores que têm um perfil ali de um faturamento menor. E isso poucos municípios fizeram, embora a gente conheça alguns casos. Então, de uma maneira geral, o serviço médico no Simples Nacional acaba implicando o recolhimento do ISS dentro do Simples sobre o faturamento junto com os demais tributos. E eu quero finalizar agradecendo a vocês pela participação aqui no segundo Pode Tributar, na expectativa de que a gente continue tendo uma audiência crescente e uma participação maior também da nossa audiência, que pode mandar aí os seus comentários, suas dúvidas, propostas também de temas para a gente discutir aqui, tudo para que você possa, à medida que dedicar tempo a ouvir ou assistir o nosso programa, você possa ao final ali fazer um balanço positivo e perceber que esse conhecimento compartilhado agregou valor para a sua carreira. Muito obrigado mais uma vez, Arik e Gustavo. Eu que agradeço aqui a participação. É sempre desafiador conversar sobre a reforma, principalmente nesse ambiente ainda de mudança, mas tem sido muito enriquecedor. E eu espero que da mesma forma que tem sido para mim, para a gente, aqui a gente tem discutido muito isso, tenha sido também para vocês, né? Estamos tentando aqui transformar a informação que todo mundo tem acesso, basta abrir a lei, em conhecimento, trazer de alguma forma mais palpável, em exemplos práticos, para que a assimilação desse assunto, que não é nada simples, se torne um pouco menos complexo. Verdade, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Até a próxima, então. Um forte abraço.